psicóloga, eu sei que muitas das vezes na tua prática, para além da tua prática clínica, tu enfrentas algumas dúvidas relacionadas com a tua contabilidade. Se trabalhas por conta do Nutrem, pronto, tu fazes um tipo de desconto já pela entidade patronal. Se és trabalhador independente e começas a somar nessa vertente, passas os recibos verdes e também, se calhar, tens dúvidas de que como é que tu podes tentar ganhar nas tuas despesas ou tentar, neste caso, tentar diminuir, digamos, o que tu vai ser cobrado depois no teu IRS, ou então se também pensas em abrir uma unipessoal ou uma empresa e pôr outras psicólogas a trabalhar para ti. Por isso que eu hoje, por causa de todas essas dúvidas, eu trouxe a Bruna Fernandes, a contabilista, e vamos tentar desmistificar todas estas dúvidas. Então fica aqui para este episódio, já que de seguida vamos responder a tudo direitinho. Desabafos de psicólogos, o lado invisível de quem escuta e às vezes precisa de ser ouvido. Dado por Sandra Costa, psicóloga, psicoterapeuta, supervisora e mentora de psicólogos. Então, como eu vos disse, temos aqui a Bruna Fernandes. Certeza que vocês já seguem no Instagram, mas se não seguirem, por favor, façam-vos esse favor a vocês, não é? Diz-me qual é o teu arroba para o Instagram, que já fica essa parte feita. @acontabilista.pt, muito fácil. Pronto, muito fácil, mas eu sei que muita gente já segue, porque de facto tu tens já um número considerável de seguidores. E porquê que tu tens esse número? Porque as pessoas veem em ti, para já, porque tu és contabilista certificada e porque veem em ti uma especialista, eu própria sigo e vejo algumas orientações que tu dás, especialista no IRS e também especialista no IRC. Ou seja, tu trabalhas com trabalhadores, por exemplo, especificamente independentes, até acompanha-os até abrirem unipessoal, depois também trabalhas com empresas, enfim, tens aqui um leque, desde lá está, desde o mais pessoal, depois há algo que vai mais para o empresarial e tu consegues acompanhar isso, no teu trabalho. Então, para isso, para nós tentarmos aqui começar já por uma base, Bruna, eu gostaria de perguntar primeiro, eu tenho muitas psicólogas que trabalham por conta do trem, não é? Ou seja, imagina, podem trabalhar para a IPSS, podem até trabalhar para uma clínica privada e estão a descontar unicamente para uma clínica, ou trabalham para o hospital, ou trabalham para uma escola. Eu queria saber se muda alguma coisa em termos de retenções, benefícios, enquadramento, a entidade para a qual tu trabalhas ou não. Hum, e também queria também que tu me dissesses qual é a diferença de eu trabalhar para essas entidades como trabalhadora, por conta do Utrem, ou como trabalhadora independente. Imagina que eu estou numa clínica a tempo inteiro como trabalhadora independente. Existe ambas as situações, especialmente na área da psicologia, porque não estão vinculados até a uma só clínica. O que é que vai acontecer aqui? O tipo de empresa para um contrato de trabalho não faz diferença. Um contrato normal, a pessoa vai fazer os seus descontos e também a parte do IRS. O que é que vai acontecer aqui e começa às vezes a fazer alguma diferença? Que é quando temos as duas situações. Isto é muito importante saberem, porque às vezes vemos erros por falta de informação até de ambas as partes. Imagina, temos um contrato de trabalho para X horas. E depois a pessoa, até para outras tarefas dentro da mesma empresa, passa recibos verdes. É possível, não há impedimento de for para tarefas diferentes, só que para a Segurança Social vai ser como se fosse tudo do contrato de trabalho. Ok, A certo, entidade certo. patronal vai pagar a respectiva cota, que é os 23,75, paga por cada funcionário, e o trabalhador vai pagar na mesma os 11%. Exatamente igual, só que em vez de receber no salário, vai pagar pelo recibo verde. Isto faz diferença depois no IRS, que a tributação é um bocadinho diferente. Depois, se estivermos a falar de um trabalhador independente, o tipo de sociedade pode fazer distinção na retenção na fonte.
e as pessoas têm sempre muitas dúvidas de quando é que isto se vai aplicar. E também deixo aqui uma nota importante: nunca confundam a retenção com o IRS. A retenção é um adiantamento de IRS que nós fazemos, que depois, quando entregamos a declaração anual, que é sempre no ano seguinte, relativamente aos rendimentos de anos anteriores, que é de abril a junho de cada ano. O que é que vai acontecer neste caso? A retenção só é devida, número um, quando se aplica, quando falamos de serviços, que é o caso. A segunda regra, que é só se aplica quando as entidades têm contabilidade organizada. Então, uma IPSS pode, em alguns casos, não ter. Temos de avaliar se tem contabilidade organizada ou não. E perguntar. Como é que nós sabemos? Perguntamos. É a forma mais fácil. Porquê? Porque na lei estas entidades que têm contabilidade organizada estão obrigadas a reter quando pagam aqui aos trabalhadores independentes pelos seus serviços. Estão obrigados a reter um valor antes de lhes pagar, porque estão a colocar rendimento à disposição deles. A terceira condição é quando há uma dispensa. Por isso é que eu digo para não confundir a retenção com o IRS, porque há uma dispensa até uma faturação de 15.000 euros. E aqui só entra o valor de recibos verdes, não entra, por exemplo, o salário que tenha no contrato de trabalho. Portanto, Certo, só certo. fatura a recibos verdes 5.000 ou 10.000 euros ao ano, está dispensado de fazer retenção. Só que nesses casos é provável que depois tenha IRS a pagar, porque vai juntar os dois. Também aqui uma última nota: a taxa de retenção para psicólogos é de 23%, à data 2. Pronto, isso é muito importante também referir. Ou seja, se eu percebi bem a penúltima que tu disseste, imagina que eu trabalho por conta do trem e tenho, passo recibos verdes, mas até um X valor não faço retenção desse mesmo Está valor. dispensado. Mas se eu ultrapassar, aí já tem que ser. Mas isso vai ser considerado depois quando juntarmos tudo no IRS, não é? Sim, porque o IRS não separa, o IRS vai Claro. tratar tudo ao mesmo tempo no Tudo ao bolo. mesmo tempo, como é óbvio. Bom, eu acho que essas considerações que tu tens feito também já nos têm aqui aberto um bocadinho a mente e, claro, que toda a gente, quando pensa em IRS, estamos a falar também, pronto, estamos a falar dessa parte, toda a gente pensa em despesas. Que despesas é que o psicólogo pode apresentar, ou seja, há despesas de educação, nós fazemos formação, há outras despesas profissionais. Podes-nos dar aqui algumas ideias do que é que nós podemos colocar? Isto, trabalhadora por conta de outra e como TI, como trabalhadora independente ou Sim. difere. Vai diferir um bocadinho. Primeiro, nós temos que pensar, na nossa vida pessoal, vamos tendo certos gastos. E para o IRS, algum deles dá benefícios. Algumas despesas que nós fazemos, já acredito que a maior parte já tenha ouvido falar, até da aplicação do e-fatura, que nós ao colocar o nosso contribuinte nas despesas, aparece lá no e-fatura. E quando a pessoa abre atividade, se antes não tinha e depois abre, já deve ter notado que tudo fica por validar. Porque à data de hoje, não sei como será a partir de 2026, que supostamente iriam existir algumas novidades nesse campo, mas basicamente, quando nós somos trabalhadores independentes, não há um NIF diferente. Quando é de empresa já há, mas nos trabalhadores independentes não há. Então, o programa não sabe o que é pessoal e o que é de negócio. Então, ele vai Certo. sempre questionar primeiro para nós fazermos essa ligação. Depois, temos que também ver aqui e pesar. O que é que acontece? As psicólogas, porque nós temos aqui uma coisa que não se fala tanto, que é o IVA. As psicólogas estão isentas de IVA. Então, o que é que acontece? Não podem deduzir. Portanto, o IVA fica aqui excluído para este fator de decidir se é importante ou não uma despesa para o negócio ou para pessoal. Porque assim, se for negócio, devemos pôr para negócio. Mas vamos ser realistas e vamos ver o que é melhor, porque é difícil decidir se uma formação nós devemos pôr para a nossa atividade ou a título pessoal, porque não deixamos também de estar a beneficiar a título pessoal de crescimento de futuro e às vezes até não é diretamente para a atividade de psicólogos. Então, o que é que acontece aqui? Uma despesa de formação a título pessoal vai contar 30% para dedução no IRS. Portanto, 30% em 1.000 euros são 300 euros. É uma boa Certo. dedução. Há um limite que é até 800 euros. Portanto, também ver dentro do agregado familiar
se os filhos por acaso já acumularam esse valor total ou não. Depois, para efeitos da atividade, nós temos dois regimes diferentes, que é o simplificado e a da contabilidade organizada. Podemos falar um bocadinho mais sobre eles, mas só para entenderem aqui a diferença, até um certo volume de faturação, perto ali dos 30.000 euros, mais ou menos, não vale a pena, não faz diferença afetarmos despesas, isto no regime simplificado. Não faz sentido afetar despesa ao nosso negócio, porque não vai fazer diferença para efeitos de IRS, então é preferível afetar a título pessoal se não faz parte da atividade e também se imaginar coisas que também não vai fazer diferença. Ou atividade pessoal não há benefício. Imaginem, sei lá, roupa que eu tenha para fazer uma formação ou coisas que eu vou comprando que aquilo cai em despesas gerais. Ou seja, não é formação, não é saúde, não é restaurante, não cai em nenhuma das outras opções que diz que não é fatura e é para despesa geral. A maior parte das pessoas, logo no início, no primeiro mês, já arrebentou a bolha, porque o máximo é 250, então não precisa, basicamente, o tamanho pessoal não vai fazer diferença. Nesses casos, pode afetar a atividade sem problema nenhum. Se precisar, pronto, também já está ali colocado, porque a pessoal não ia ter qualquer benefício. Ok. Pois é interessante observar essas, ou seja, o trabalhador independente e a nossa vida pessoal, há coisas que realmente não compensa nós estarmos a pôr na parte profissional, porque até temos Uhum. direito como pessoal, não é? E quando eu Exatamente. disse até 30.000 euros que eu ganho a título individual, também não faz sentido eu estar aqui a tentar colocar despesas, porque não vou reaver, digamos assim, nada de especial. Bom, deixa-me aqui fazer outra pergunta em relação ao trabalhador independente e depois falar da segurança social. Nós até agora até falámos aqui de alguém que estava a trabalhar por conta do outrem, mas eu tenho muitas psicólogas que decidem, a dada altura, deixar de trabalhar a contrato para trabalharem só como trabalhadoras independentes. E isso aqui já vai fazer uma grande mudança a nível do pagamento da segurança social. Eu acho que as psicólogas já têm ideia disso, mas era importante que tu falasses um bocadinho, porque há psicólogas que estão a pensar dar esse passo e não têm bem noção. E depois elas mandam mensagem: eu vou falar com uma contabilista porque eu preciso saber isso. Calma, olha, se calhar tens aqui já alguma informação e depois poderás tentar perceber melhor. Então, como é que fica a trabalhadora independente quando já não tem contrato, ao nível da segurança social? Isto também é muito importante e referir aí um ponto que tu mencionaste, que é já irem, antes de marcarem uma consultoria com um contabilista, estudarem um bocadinho. Eu até criei um livro para ajudar, ele até tem que ser atualizado ali para psicólogas, ele ainda serve porque estão isentas pelo artigo 9º, serve perfeitamente. Mas, basicamente, ter alguma formação, porque senão não vão tirar valor real. Imaginem, às vezes vou para consultorias, não é que tenha mal, eu estou lá disponível para ajudar toda a gente. A emitir um recibo verde e imagina, uma pergunta é: aqui na retenção está correto? E virem perguntar, a dizer: olha, já faço assim, está correto, porque já estudou um bocadinho, só querem confirmar. Tudo bem, agora eu tenho que estar a explicar: olha, aqui é uma fatura recibo, uma fatura, aqui emite-se um recibo. Pois Não é. faz muito sentido, porque são informações muito que já estão tão disponíveis e tão dispersadas que é rápido a pessoa a aprender. Agora, coisas mais específicas, não é? Aqui, ok, vamos fazer contas. Quando uma pessoa está a contrato de trabalho e desconta pelo valor mínimo do IAS, que em 2025 era 522,5, não sei, ainda não vi quanto é que é 2026, se aumentou. O que é que vai acontecer nestes casos? A pessoa, quando tem atividade aberta, se faturar aqui mais ou menos ali perto é 2.950, mais coisa menos coisa, não, por mês, não vai pagar a segurança social da atividade, porque já Certo. está a pagar sobre o salário e está dentro do limite. O que é que nos diz a lei? Temos dois critérios que temos de cumprir, que é: no trabalho a contrato tem que estar a descontar sobre um valor superior ao IAS, os 11% que paga. Sim. Portanto, pode variar de mês para mês, tem que garantir que é sempre superior a isto. Atenção, quando está de baixas ou alguma situação que aconteceu no trabalho que não esteja a descontar tanto no mês, depois já vai pagar da atividade independente. O segundo requisito é a faturação. O rendimento relevante, que para a Segurança Social é 70% do valor dos vossos serviços, não pode ser superior a 4 vezes o IAS
e lá está. Por isso é que eu digo, se fizerem mais ou menos 2.950 vezes 70%, dá este limite de 4 vezes o IAS. Então, até esse valor também não pagam valor à Segurança Social. Acima, já vão pagar. Isto na acumulação. Se não têm contrato de trabalho, vão logo pagar a Segurança Logo Social da atividade diretamente. independente. Só deixar claro que isto é opcional. A pessoa pode descontar pela atividade se quiser. Se também ganhar acima, a faturação for acima desse limite, também paga só a diferença entre o limite e a faturação que vai acima, não paga sobre todo o valor. Deixar claro que se só está a descontar do trabalho por conta do trem, para baixas, para reformas, só vai ter sobre o salário que está a descontar. Pois é, não é sobre o valor todo que vocês fazem, é que as pessoas não Exato. têm bem assim, isso é a atenção, mas é importante. Uhum. Então diz uma coisa, uma psicóloga que queira deixar então de trabalhar por conta do útero, vai ter que pagar tudo, vai ter que pagar a segurança social e não é, e depois está sempre calculado mediante o que ela ganha mensalmente, e aqui já pode muito. Imagina que ela ganha 2.000, epá, agora se calhar não tens aí os valores, mas paga um X. Se ganhar 5.000 euros por mês, paga Y. E aí, se o valor for muito alto, quando é que ela tem que pensar, epá, se calhar tem que abrir uma empresa? Quando é que, estás a ver, a trabalhadora independente começa a ter demasiadas despesas e pode compensar abrir uma unipessoal, por exemplo? Primeiro, entendermos aqui o regime simplificado e da contabilidade organizada. Porque a pessoa pode ser trabalhadora independente e estar no regime da contabilidade organizada. Qual é a Perfeito. diferença? Para os psicólogos, a psicologia é uma atividade prevista na lei num artigo, que é o artigo 151, que são atividades profissionais. E basicamente ele diz-nos que essas atividades, para efeitos de IRS, contam 75% da sua faturação como rendimento. Automaticamente, 25% já está a ser considerado como despesa. Portanto, se a pessoa não tem mais que esse valor, não faz sentido a contabilidade organizada. Depois, se por acaso já tem pessoas a trabalhar para si, aí já poderá fazer sentido, porque à partida vai ter uma despesa superior aos 25%. Portanto, primeiro ponto, regime simplificado, contabilidade organizada, dentro do trabalhador independente. Se abrir a empresa, também existe a mesma situação, regime simplificado e regime de contabilidade organizada para apuramento do rendimento que vai ser tributado. Para efeitos de contabilidade, na empresa paga sempre como contabilidade organizada, ou seja, tem sempre que ter a assinatura do contabilista certificado a validar, tem que ter uma conta bancária obrigatória, tem umas regras diferentes, apesar de poder estar no regime simplificado, neste caso de IRC. Os trabalhadores independentes pagam IRS, geralmente as empresas pagam IRC. Mas, no caso das atividades profissionais, nós temos de estar atentos aqui a uma coisinha que é a transparência fiscal, que não é uma coisa negativa, ok? Nós temos que entrar na questão de porquê que se abre sociedade, não se abre para pagar menos impostos. Pensem, seria lógico isso existir dentro do nosso sistema tributário, uma forma da pessoa pagar menos só porque não iria existir, não é? A AT também pensou nisso quando criou. Então, o que é que acontece? Se uma pessoa é um trabalhador independente e quer abrir só por causa dos impostos, vai pagar a mesma coisa. O que é que acontece às vezes quando abrimos empresa? Nós ficamos limitados ao nosso salário se quisermos, e aqui é uma situação específica na transparência fiscal, mas basicamente nós definimos: eu só quero ganhar isto e só vou pagar sobre isto. O resto eu quero que fique na empresa e não quero ser tributado a título pessoal porque eu quero reinvestir no futuro. Pago o IRC e pronto, não quero tirar para mim. E é assim, quando nós comparamos, se tirássemos o dinheiro todo da empresa, acreditem que não compensa a sociedade. Iriam pagar muito mais imposto. O que é que acontece? Geralmente nós não fazemos esta comparação, porque quem trabalhador independente, o dinheiro é do próprio, faz o que quer com o mesmo, não tem regras, digamos assim. Na empresa é como se fosse outra pessoa, a quem nós
essa pessoa está-nos a pagar o nosso salário. E como nós investimos, também nos paga dividendos se assim quisermos. Só que lá está, se eu tirar todo o salário, todos os dividendos, todo o dinheiro da empresa, iria pagar muito mais aquilo pessoal. O que é que acontece? A maior parte das pessoas não tira tudo da empresa porque quer investir no futuro, ou pronto, quer crescer e tem muitos gastos com esse crescimento e não quer estar a ser tratado a título pessoal. O que é que acontece com a transparência fiscal? Como é uma atividade profissional, está ligado ao próprio, está colado ao próprio. Então eles dizem, meu amigo, não vais ser tributado em IRC, vais ser tributado na mesma em IRS. Basicamente é tudo igual, ao IRS. Qual é a vantagem? É proteção em caso de dívidas, porque está limitado à sociedade, àquilo que a sociedade tem. E geralmente as dívidas não passam para os sócios, pois depende. Quando nós temos que abrir uma empresa, temos que fazer o contrato, o pacto social, que tem que se restar na conservatória, e lá estão umas regras definidas e nós podemos acrescentar, se fizermos com um solicitador, um advogado, dá para acrescentar mais situações. Mas o que é que acontece aqui? Está limitado, geralmente só as dívidas de segurança social e AT é que passam para o próprio, as outras podem não passar, imaginem, a pessoa tem que abrir falência, não é? Mas não passa para o sócio posteriormente. O que é que vai acontecer aqui? Portanto, a primeira regra é abrir sociedade para separar a vida pessoal do negócio, para separar aqui as águas. Em termos de tributação, se calhar na transparência fiscal vai ser tudo igual. Ou seja, se for uma unipessoal em que a pessoa, a atividade da empresa é pelo menos em mais de 75%, é psicologia, vai cair neste regime. Então, tudo que retirar da empresa vai ser tributado em IRS ou mediante o lucro que a mesma tenha. Dos dois, o valor mais alto. Ou seja, se eu tirar muito mais dinheiro com o lucro, sou tributada pelo dinheiro que eu tirei e não pelo lucro final. E depois tem aqui outra questão com a segurança social. Basicamente, o que está no guia da Segurança Social é que quando é transparência fiscal, supostamente paga pela faturação também, ou seja, paga não por um salário, mas pela faturação, porque o salário pode, como é também é tudo dele, na transparência fiscal, pode retirar. No final do ano vemos qual é que é dos valores dos dois o superior, ou que retirou ou o lucro. O que é que acontece aqui? Também nada supostamente impede da pessoa ter um salário. Uhum. Então, se a pessoa tem um salário e já está a ser tributada como um salário, não tem de pagar pela faturação. Isto é um regime, pronto, que não está bem esclarecido, a Segurança Social nunca legislou muito bem, então há casos que temos essa situação e que nunca houve problemas e que sempre passou, ou seja, poupar ali um bocadinho na Segurança Social, obviamente que depende muito da faturação. Porque quando abre empresa, ok, vamos escolher a contabilidade organizada como forma de tributação, depois pode pagar a segurança social sobre o lucro. Só que lá está, na transparência fiscal é sobre, teoricamente, a faturação. Existe aqui muito ainda por esclarecer neste regime. E vocês perguntam, ok, será que é bom para mim? Vai depender dos objetivos pessoais da pessoa. O que é que acontece? Muitas vezes abrem com outros sócios que tenham interesse em investir no negócio da pessoa, a um familiar, ou seja, que não esteja ligado a uma atividade profissional e que não vai exercer. Essa atividade é psicologia, é alguém que não seja psicólogo e tem uma cota na empresa superior a 25%. É uma das Bom, soluções, uhum. trazer mais investidores para o negócio. Bom, estou a ver que isso é interessante, ou seja, repara, o que tu me estás aqui a dizer é que as pessoas que são trabalhadoras independentes e pensam abrir empresa para fugir a quer que seja, estão a dar um tiro no pé porque isso É não vai exatamente acontecer. igual, sim. Pronto, é exatamente igual. Contudo, ter empresa, se tu queres crescer, imagina, queres ter uma equipa, Uhum, podes pagar salários, pode ser recibos verdes enfim, pode ser mesmo contratar alguém para uhum, além dos recibos verdes, aí já pode fazer sentido, queres ter vários serviços, depois queres investir, reinvestir, mas também queres tirar algum para ti, alguns exatamente. dividendos. Mas é o que tu disseste, depois aquilo é tributado IRC, acho que é 17%, e depois É 16 agora, vai ser. é 17%, e depois Até aos tributas, 50 mil de lucro. até os 50 mil, então, e depois tributas IRS, que é os 23%. Os 23 vai depender. O IRS hoje em dia começa, eles mudaram 8, 7,5, mas começa, depende do escalão em que ficar, do salário que tenha, da faturação que tenha, portanto, vai depender, vai de 7,5 a 48.
A média pode situar os 23, é o tal adiantamento, é retenção. Não confundir com o IRS. Se calhar o IRS anda nos 10, anda nos 15, anda nos 20, dependendo da faturação que a pessoa tenha. Se tem IRS jovem, muitos andam nos 5%. Portanto, nós temos uma ideia errada que é aqueles 23, mas não é. Que às vezes pensamos, pago Ok. tanto, eu vou ver. Não, a tua taxa é de 7, taxas muito. Afinal, porque se eu dou 10 mil euros, mas quando faço o IRS tenho devolução de 6 mil, eu não paguei 10 mil, eu só paguei 4 mil. Eu adiantei, foi 10 mil. Bom, qualquer das maneiras, Bruna, é muito importante, e tu acabaste de dizer que sim, claro, nós estudarmos um pouco a nossa situação e percebermos em que escalão estamos, o que estamos a descontar e por aí fora, se nós estivermos no regime simplificado, mas se quisermos, ou então irmos para um regime de trabalhador independentes, como tu disseste, em que realmente há um contabilista que organiza ali a informação, mas se eu pensar em abrir empresa, tenho que realmente fazer uma consultadoria, tenho que dizer o que é que eu tenho, o que é que acho, e o contabilista é que me vai dizer, olha, vale a pena, não vale, fica, deixa de estar, olha, vais fazer desta forma, vais fazer daquela, não é? Uhum. Isto aqui é para as psicólogas perceberem o quão importante é elas analisarem a sua situação do que deixar as coisas para lá, não, é? Elas têm que analisar a sua situação e depois, realmente, se precisarem, têm que ter a visão do contabilista para perceber o que é que elas podem, se elas querem crescer, é mais nesse sentido, não é, Bruna? Porque senão é ter Sim. contabilidade organizada ou simplificada, mas terem noção que estão a fazer bem as coisas. Isso, o tipo de contabilidade é uma análise junto com o contabilista. Geralmente até ali aos 30, 40 mil, não, eu digo até 50 mil que eu, pronto, é na minha opinião, há quem tenha opiniões diferentes, mas daquilo que eu já calculei, imagino que sobra depois, não compensa estar a abrir a sociedade. Obviamente, depois crescendo a equipa e tendo mais pessoas, pode fazer, porque é uma segurança e começa esse trabalho. Também abre-se empresas e também se fecha, não é por aí, ou seja, existe mais burocracia, mas também tudo se faz, ok? Paga-se mais umas taxas aos registros de que tem que se fazer, mas pronto, também não é por aí e às vezes andamos às voltas e dizer, pronto, vamos abrir, não, vemos sempre o regime mais favorável para a pessoa e bora lá, não tem que ser algo nem negativo nem positivo, só ver que impostos zero não há, pelo menos em Portugal e a maior parte dos países não há. Esta é uma das conclusões, e nós, na nossa profissão, na área da psicologia, obviamente, e qualquer área, aliás, eu estou a falar, qualquer área, A mim, a contabilidade é igual. exatamente, temos que pagar impostos, ponto final. Só temos é que Uhum. saber como andar no meio de E toda quando esta pagar situação. o mínimo possível, ou seja, dentro de tudo que há para pagar, onde é que eu vou pagar menos? É só ter essa noção, das coisas. Exatamente, exatamente. Olha, Bruna, deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma dúvida. Eu acho que também para este episódio também isto foi aqui uma visão global. Claro que Uhum. se vocês tiverem dúvidas mais específicas, até podem deixar aqui nos comentários e nós podemos pensar e voltar a falar aqui com a Bruna, porque ela é uma pessoa muito disponível e é a profissão dela esclarecer e fazer com que as pessoas saibam o que estão a fazer. Por isso, eu acho que, Bruna, há mais alguma coisa que tu queiras dizer aos psicólogos especificamente? Eu acho que não, já validamos quase tudo aqui que é importante. Também o conselho que eu dou, mas é em geral aos profissionais todos, é começar a separar muito contas, ou seja, mesmo que não exista um salário formal, instituir-se próprio a ter um salário, porque depois que se abrir uma empresa acaba por ser um bocadinho mais fácil de gerir essa expectativa, porque podemos ter medo de ganhar 2 mil, outros a ganhar 4 mil, então definir, seja a faturação que eu tiver, o valor que eu retiro para a minha conta pessoal é 1500 euros. Ponto final. É este Pronto, valor que eu faço a minha vida. O resto fica na conta do negócio e no final do ano, se correu muito bem, posso definir um valor para mim de prémio, não é? Ou de dividendos e um valor para depois investir no futuro e outro para ficar de poupança do negócio. Ou seja, muito como nós vivemos a nossa vida pessoal, ou se não o fazemos, deveríamos fazer, mas também ter essa capacidade dentro do próprio negócio. olha, isso é muito interessante o que estás a dizer. Por acaso, nós no mês passado, na mentoria, nós tivemos algumas aulas de organização e falámos da parte financeira.
e tudo isso que nós tínhamos que dividir, o dinheiro que ganhávamos, que não fosse para a nossa conta pessoal, Uhum. ganhávamos do nosso negócio, embora fosse trabalhadora independente, e havia colegas psicólogas que não faziam isso e que acabava por ser ali tudo junto e tudo muito confuso e que agora já, pelo menos as nossas alunas da mentoria já fazem e que já notam uma grande diferença. Isto parece uma coisa básica, estás a ver, mas nem toda a gente faz isso. Sim, mas é, e hoje em dia com as contas sem comissões é tão fácil ter mais que uma conta e fazer essa Exatamente. divisão. Bom, Bruna, olha, quero-te agradecer pelo teu momento de reflexão. Espero que tenham gostado destas ideias gerais e, claro, depois para ser mais específico, nós vamos ter uma aula na comunidade mais específica para falarmos disto mais em detalhe, mas acho que aqui para vocês todos já foi muito bom ter aqui a Bruna. Então, Bruna, obrigada e boas contas Obrigada, eu. desse lado. Obrigada. Tchau.